Olá, telespectador amigo, estou de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Falo em nome desta instituição de apoio à saúde mental, fundada por mim e por outros pesquisadores, dia 2 de agosto de 1992. O nosso intuito em constituir esta entidade de apoio à saúde mental tinha duas frentes de ação. A primeira, nós queríamos compreender os mistérios que fecham os caminhos da vida. Isso era o primeiro intuito nosso: aprender, estudar, decifrar os enigmas da nossa mente ou da mente humana. Isso eu estudo desde os 19 anos de idade. Eu já era um psicoterapeuta. Minha primeira formação era parapsicólogo. Antigamente tinha a parapsicologia, que a gente poderia então fazer os cursos e ser um terapeuta. Era o que tinha na época. Imagine isso há 30 e poucos anos atrás, era muito limitado. Então, desde a minha juventude, a minha adolescência, eu venho estudando sobre a vida e seus mistérios. E o segundo passo, a nossa intenção, quando nós constituímos o IPTH, era criar um mecanismo terapêutico capaz de ressignificar os problemas que nós chamávamos de mistérios. Porque o mistério, ele só é mistério quando ele está oculto. Quando ele vem para a luz, ele não é mais um mistério. Ele é uma realidade que pode ser solucionada. Então nós temos uma caminhada aí, eu tenho uma caminhada basicamente de 36 anos atuando na mente humana. Só frente ao IPTH, 25 anos de atuação. E nós estamos na Rua Carteiro Jair Aparecido Ferreira, 646, Chácara 3, no Jardim Sumatra, em Apucarana, no Vale do Ivaí. Nós nos instalamos primeiramente em Londrina, onde foi fundado o IPTH, e posteriormente estamos agora em Apucarana desenvolvendo esta sagrada missão de ajuda humanitária, proporcionando o autoencontro para as pessoas, proporcionando o encontro com o pano de fundo dos problemas, as raízes dos problemas, e arrancando as raízes da problemática que tem adoecido a família, que tem adoecido a sociedade. E o grande problema que afeta a humanidade é a falta do conhecimento de si mesmo, a falta do conhecimento de quem realmente nós somos. Gente, se nós tivéssemos um ensinamento adequado, ainda no primeiro ano da escola, segundo, terceiro, no ensino fundamental, o país seria outro, o mundo seria diferente. Mas infelizmente nós somos submetidos a ensinos ridículos, como por exemplo, o ensino da evolução, que nós evoluímos do macaco, e aí nós temos outros ensinamentos que negam a presença do Espírito. E na verdade, nós seres humanos, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E isso é tão verdade que em 1999, o Código Internacional de Doença, o CID-10, que trata de neuroses e psicoses, coloca um adendo no CID-10.43, dizendo que o bem-estar do ser humano significa que ele tem que estar bem fisicamente, socialmente, psicologicamente e espiritualmente. Então vejam, 1999 foi o ano de Paraciência Mental, aonde a comunidade científica reconhece as questões espirituais como um fato verdadeiro que pode adoecer as pessoas. E é nesta área que nós atuamos. Eu, como psicanalista, a psicanálise trabalha no inconsciente das pessoas.
A pessoa pode ir lá e narrar para nós 1 hora de narração dos seus problemas. Não acontece isso, porque nós falamos para as pessoas sempre: não, nossa conversa é curta. Eu vou te ouvir meia hora só para fazer a anamnese e depois nós vamos para o inconsciente. Por quê? Se nós conseguíssemos resolver os nossos problemas com o racional, nós não precisaríamos de uma outra terapêutica capaz de solucionar os problemas. Mas entendo, meus queridos, todos os nossos problemas só são problemas porque nós não sabemos como lidar. Nós não temos consciência do que se passa conosco. Por isso que eu falo, os problemas estão no nosso inconsciente, na área mais profunda da mente, lá na 3ª camada, e lá só é possível acessar em estágio alfa, teta ou delta, que são níveis de frequência muito baixa, aonde consegue abrir os arquivos da mente. E é nessa área que nós trabalhamos. Nos surpreende o quanto os seres humanos sofrem por achar que aquilo que eles fazem não tem peso nenhum. Aquilo que eles fizeram de mal para as pessoas, ou fizeram alguma macumba ou alguma magia, isso aí já passou, isso aí já ficou para trás. Não é bem assim. Nada foge do nosso inconsciente. Tudo está arquivado neste sagrado livro chamado inconsciente. Eu falei no programa passado sobre algumas pessoas que gostam de jogar o passado embaixo do tapete e deixar as coisas, isso aí não tem nada a ver, isso já passou. E algumas pessoas dizem: olha, eu não quero falar do passado, mas é um passado medonho. Eu vou falar de uma terapia que eu fiz com uma mãe. Ela vem para o IPTH em busca de ajuda para a filha. A filha tem 39 anos, ela tem uma dificuldade de se comunicar e de se relacionar. Ela é saudável, a mente dela é perfeita, corpo perfeito, mas ela não consegue se comunicar e nem se relacionar. Então veja, 39 anos, ela estudou só até a 4ª série. Ela nunca namorou e nunca trabalhou. E a mãe, professora, a mãe tem uma tristeza muito profunda. Ela disse para mim: Dr. Schaefer, a minha dor é que os filhos e filhas das minhas amigas, que somos da mesma idade, já se casaram, já têm netos, já tocaram a vida, voaram. E eu sinto que a minha filha nunca vai voar. Eu sinto que ela vai ficar sempre ao meu redor. E aí, conversando com ela, fiz anamnese, então sugeri para a mãe fazer o tratamento da filha através do inconsciente da mãe. Porque o inconsciente, ele não tem barreira. Nós podemos acessar pelo inconsciente da mãe, o inconsciente dos filhos, o inconsciente do marido, dos irmãos, de quem queira que tenha laços amorosos ou laços sanguíneos. Então nós começamos a buscar no interior desta mãe onde estava a ponta da corda que segurava a evolução da filha. E eu perguntei para a mãe com todas as palavras se ela fez algo que justificasse aquele problema. Ela falou: não, doutor, eu sempre fui muito temente a Deus, eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora, e sempre aquele discurso, né? E é bonito isso. É bom a pessoa ter uma devoção, isso é maravilhoso. Então, quando nós preparamos o inconsciente dela, depois ela está em hipnose profunda, eu dou um comando para que o inconsciente abra o arquivo, aonde está as raízes do problema que amarram a vida da filha. Esse foi o comando. E aí então veio a surpresa. A mãe, num nível profundo de relaxamento, a mãe diz assim: eu abro agora uma imagem de uma cachoeira. Quem está na cachoeira? Eu. Ela disse: quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos, 19 para 20. E o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma simpatia
para amarrar um namorado que eu gosto. Mas como que você está fazendo? Eu estou amarrando 2 bonequinhos de frente, um para o outro, estou jogando na cachoeira para nós nunca ficarmos longe. Ela dizendo para mim, nós acessamos a mente dela aos 19 anos. Mas quem te ensinou isso? Foi a minha mãe. A minha mãe fez isso para o meu pai. Aí nós, através do inconsciente dela, nós fomos até o inconsciente da mãe e encontramos também no inconsciente da mãe, narrada pela filha. A mãe já morreu, já fazem mais de 20 anos. Nós encontramos o registro dentro da filha que a mãe também amarrava o pai dela, o pai dessa moça, dessa mulher. Vejam, sempre existe um padrão de repetição nas famílias. Mas o que é que sustenta esse padrão de repetição? Essa é a grande pergunta. Nós temos famílias que têm mortes precoces. Morreu um primo com 30 anos, o outro morreu com 30, o outro morreu com 31. Aí nós vemos uma família que um quebrou financeiramente, o outro quebrou. Aí um não se casa, outro não se casa. Tem famílias que têm 5, 6 filhos que nenhum se casa. E aí está a nossa pergunta terapêutica. Onde está o pano de fundo deste padrão de repetição de sofrimento? Como nós fizemos com esta moça, que nós queríamos tratar a filha de 39 anos. Mas o problema estava num padrão de repetição da mãe da moça, que herdou o padrão de repetição da avó da moça, que é a mãe da paciente que estava comigo na maca. E aí eu perguntei ainda para ela, para o inconsciente dela, vai mais ainda, vai numa geração atrás, ver se existe algo ainda que possa explicar o problema da sua filha. Então ela abre um arquivo da bisavó, que a bisavó também fez simpatia para amarrar o namorado, que seria o bisavô dela, né? E aí começamos a analisar a vida da bisavó. A bisavó sofreu a vida inteira, ela apanhou do marido a vida inteira e morreu em consequência de pancadas que o bisavô deu na cabeça dela. Morreu em consequência disso. E a avó dela também, ela amarrou, fez uma simpatia lá para amarrar o marido, ficou com o marido, apanhou a vida inteira, foi humilhada a vida inteira. E ela, o marido da mãe dessa paciente que está na maca comigo, tem 3 filhos fora do casamento, com as melhores amigas da mãe. E esta paciente que estava comigo, que também fez uma simpatia, entre aspas, que é magia negra, para amarrar o namorado, não chegou a se casar com o namorado. Ficou grávida, né? Mãe solteira, e este rapaz nunca mais procurou ela, nem a filha. Então, vejam, nós estávamos com um problema de uma moça de 39 anos, que não se relacionava, que não se comunicava, ela tinha muita dificuldade quando chegava pessoas na casa dela, corria para o quarto. Mas por que ela tinha tanta dificuldade de se comunicar? Porque existia um segredo que não podia ser contado. Esse segredo era sentido pela filha, já era a 4ª geração, era sentido como um peso e não podia, primeiro calada, né? Não podia contar. Essa é uma leitura que eu faço. E o segundo, ela não se relacionava, nunca se relacionou com 39 anos. Então ela não podia se relacionar. Porque para se relacionar, tinha que fazer uma mandinga para amarrar um homem. E esta moça fugia, literalmente, uma moça bonita, boa aparência,
ela fugia de qualquer possibilidade de relacionamento amoroso. Tanto é que não se comunicava também. Então veja, muitos casos de mudez ou de surdez tem uma leitura, a medicina germânica fala muito disso, é que quando a pessoa é muda, existe algo na família que não pode ser falado. Então ela faz se convenciona no inconsciente, mesmo lá no ventre, que é melhor não falar para não revelar o segredo. E da mesma forma, as pessoas que não se comunicam e que não se relacionam. Tem um segredo aí, tem que levantar esse tapete, tem que buscar dentro de si o que está acontecendo. E depois, quando nós vimos tudo isso no inconsciente da mãe, ela fica horrorizada e disse: doutor, mas eu já tinha confessado isso no padre. Olha que interessante. Eu sempre digo, confessar é uma coisa boa, uma coisa bonita, você vai lá e tira da mente aquele peso, mas a confissão não soluciona os problemas. Você faz lá uma amarração, amarra a vida da pessoa, faz uma magia negra, atrapalha a vida da pessoa, atrapalha a vida da família inteira. E você acha que se confessar vai resolver? Não. Tem que ir para dentro do inconsciente da pessoa, tem que trazer isso para a luz, tem que ressignificar, tem que cortar os fios psíquicos que foram amarrados. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. Nas palavras. E quando se faz uma simpatia, uma magia, uma macumba, sei lá o que for, você está proferindo palavras de amarração. E os fios psíquicos amarram as pessoas, não deixam evoluir. Esses fios psíquicos são danosos, são perniciosos. E você não pode deixar isso como maldição para a sua geração vindoura. Nesse caso que eu estou narrando para vocês, já estava na 4ª geração. Se não resolve nesta geração, é bem provável que se esta moça se casasse, ela ia ter filhos mudos. Vejam como isso é forte. E nós já resolvemos muitos casos de pessoas que não falavam, ou que falavam minimamente com a mãe, nunca com o pai, nunca com ninguém. E onde estavam o pano de fundo desses problemas? Nos segredos familiares, aonde as pessoas dizem: isso não tem nada a ver, imagina, isso é coisa do passado, imagina, isso aí é coisa que não tem nenhum significado. Tudo aquilo que envolve energia, que envolve intenção, você vai prestar conta no juízo. A Bíblia diz em Mateus 12:36 que toda palavra ociosa que sair da sua boca, você prestará conta no juízo. Está escrito isso em Mateus 12:36. Então imagine, há peso em suas palavras ou não? Há peso nos atos? Há peso nos eventos que você realizou intencionalmente? Sim. E quando se faz uma intenção de amarrar uma pessoa, isso pode vir contra você e amarrar os seus filhos. Eu falo isso com pesar. Nós tratamos às vezes de filhos que se esforçam ao extremo para ser feliz, para se dar bem na vida, para se dar bem no amor, para se dar bem nas finanças, e a vida está literalmente amarrada. E aí nós vamos para o inconsciente das pessoas, ou vamos para as constelações, os problemas estão lá há 4, 5, 6, 7 gerações atrás. Lá atrás está as amarrações. E a minha pergunta, meu querido, minha querida, o que você está deixando como herança para os seus filhos? Para as gerações vindouras? Você tem noção da responsabilidade dos seus atos? Daquilo que você fez e acha que está tudo certo, que não tem nada a ver?
Eu gostaria que você pegasse aí na sua casa um papel e uma caneta e fizesse um relaxamento mental e fizesse uma oração. Peça para a luz divina trazer para o teu racional aquilo que você fez que pode ser que esteja pesando sobre a sua vida. Aquilo que você, mamãe, você, papai, fez que talvez esteja pesando sobre a vida dos seus filhos. A Bíblia fala da maldição hereditária. A maldição hereditária significa que aquilo que os pais fizeram, os filhos vão herdar. E com o conhecimento da ciência mental, é possível encontrar no inconsciente da família onde está o pano de fundo que sustenta a dor, que sustenta as doenças, que sustenta os fracassos. Faça esse exercício, anote o que vier do seu consciente e se precisar de ajuda, conte com a gente. Um grande abraço e eu volto na próxima oportunidade.